Estamos aqui com mais um Papo Suprem. Hoje o nosso entrevistado é o jornalista Paulo Castro. Ele é editor, roteirista, ativista de causas sociais e militante dos direitos dos animais. Em 2016, ele ministrou oficinas de texto em 9 escolas públicas do DF e em uma unidade de medida socioeducativa do projeto ECOAR da União Planetária. E ele também tem uma editora, a Palomitas, que foi lançada em 2014. Olá, Paulo. Olá, é muito bom estar aqui. É um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. Então, Paulo, conta pra gente a questão da editora, a revista que você lançou em 2015, que é uma revista apenas com notícias boas. Como funciona isso nesse mundo com tantos escândalos? Como é essa revista por um mundo melhor? Bem, eu sou jornalista há 23 anos, né? E com o tempo a gente vai percebendo que a imprensa ela vai sugando a gente, né? E a gente percebe que no início, quando a gente entra na faculdade, a gente vai com muitos sonhos, com vontade de mudar o mundo, de fazer a diferença na sociedade. E o fazer jornalístico mostra outra coisa. Muitas empresas, muitos veículos de imprensa têm mais interesse em questões econômicas e políticas decorrentes do seu métier. Então, isso é um balde de água fria em quem tem quem é idealista, quem quer um mundo melhor, entendeu? Então, assim, de uma forma informal, de uma maneira informal, eu comecei a fazer perguntas para pessoas. Geralmente, isso começou da seguinte maneira. As pessoas, às vezes, estavam lendo um jornal e começavam a reclamar das notícias, né? Falavam, só tem crime, só tem corrupção e tal. E aí as pessoas falavam assim, poxa, como eu gostaria de uma publicação só com boas notícias. Uhum. E aí eu comecei isso começou a ficar comigo. Poxa, uma publicação só com boas notícias de repente seria interessante, né? E com o passar dos anos, isso ficou dentro de mim. E com o passar dos anos, um pouco com a decepção com a comunicação, com a decepção com a comunicação como ela é feita, né? Não com a área em si, sabe? Que é muito pautada em escândalos, né? Muita competição e manipulação da informação. Manipulação da informação, né? E aí o que acontece? Eu comecei a perguntar para algumas pessoas, a partir dessa ressonância, né, de que assim, praticamente 100% das pessoas com quem eu conversava, antes mesmo de pensar em ter a revista, todos falavam que adorariam uma revista só com comunicação positiva. Eu comecei, com o passar do tempo, com a maturidade, com a minha vivência espiritual também, né? Eu comecei a questionar a informação como ela é apresentada pelos meios de informação, né? Ninguém vive sem informação, Tati, mas qual é a informação que é importante para a gente? É mais importante saber qual foi o último político pego em esquemas de corrupção ou saber que nós somos uma alma, que temos um percurso evolutivo? Um propósito maior. Um propósito maior. As notícias da imprensa em geral focam em aspectos imediatistas da realidade. E a comunicação positiva, eu comecei a fazer uma pesquisa sobre comunicação positiva. E na internet você encontra muitos significados. Para não confundir com isso, eu resolvi chamar de comunicação de formação ou comunicação de valores. Na verdade, eu não estou inventando a roda. A comunicação de formação e comunicação de valores existe desde sempre. Ela está na essência dos instrutores, de filósofos do passado. Mas não é tão valorizada como deveria. Não é valorizada, exatamente. Como eu também, 23 anos de profissão, fui editor, assessor de imprensa. Passou por tudo. Passei por tudo, assessoria, repórter, TV, tudo. rádio, jornal. Tudo. TV não, mas rádio já e mídia impressa, todas. Então, eu resolvi chamar de comunicação de valores, porque se você faz a pesquisa na internet por comunicação positiva, existem vários significados,
né? E existe desde aprender a falar bem e outros, né? Então, já a comunicação em valores, ela foca em aspectos estão na base de concepção do ser humano, né? Elas conversam com a nossa alma, enquanto que as notícias da imprensa em geral, elas focam em aspectos imediatistas da nossa personalidade. Não que esses aspectos... Eu não estou querendo demonizar a imprensa em geral, porque ela também tem a sua importância, claro. Mas existe uma sequela também da imprensa em geral. Por exemplo, os aspectos epidêmicos que ela gera, a desesperança. Por exemplo, existe uma convenção não oficial entre veículos de imprensa de, por exemplo, não noticiar casos de suicídio. Porque cada vez que se noticia casos de suicídio, o número aumenta. Ver notícias como essas, elas acabam se sentindo incentivadas. A imprensa tem um papel muito importante, então, em conversar com o ser humano, como você disse. E existe essa comunicação fazendo notícia baseado na personalidade e fazendo notícia baseado no seu eu interior, querendo conversar com o seu eu interior. Como que é essa diferença aí? Olha só, a imprensa existe desde o século XV. Foi potencializada principalmente com os americanos na época da conquista do Oeste, em que com o telégrafo, né? Então, uma notícia para ser conhecida em locais distantes, elas eram encaminhadas por telégrafo. Da época da imprensa até hoje, a imprensa já falou de praticamente tudo. E a gente fica com aquela impressão, por que os casos não acabam? Cada vez que se denuncia um escândalo de corrupção, que se fala de uma tragédia anunciada, que são várias, né? A impressão que a gente tem é como a mesma notícia veiculada muitas vezes, a gente só vai mudar, sempre só nas mudando mesmas épocas, são os acidentes, né, os corrupção, terremotos, e também até a questão, assim, né, as notícias que vão se repetindo, até Isso. questão da natureza, sim, que é natural, né, exatamente. em determinadas épocas, são sempre repetitivas, Sim, sempre as isso não é coibido. Então, o que acontece? A gente tem a impressão que é uma mesma notícia sempre que é veiculada, só mudam os atores. Então, fica aquela impressão de que a gente enxuga gelo, né? Por que não resolve? Porque não dá o foco. Né? Exatamente. A gente percebe o seguinte, não importa quantas vezes a imprensa fale de corrupção, a corrupção vai continuar acontecendo, por quê? Porque nossa sociedade ela é carente de valores. Então, se a nossa sociedade é carente de valores, nada mais natural do que uma comunicação que fale de valores. Né? E é o que não acontece. Que é o que não acontece. E a imprensa, ela desdenha, na verdade, esse tipo de comunicação. Quando a gente começa a estudar a fundo a comunicação e informação, eu faço essa dicotomia, né, entre informação e formação. A comunicação, em geral, ela passa uma informação. A comunicação em valores, ela passa uma formação. Ela foca na formação do ser humano. Então, é por isso que é tão importante isso. Quando a imprensa em geral trata de aspectos imediatistas da realidade, ela está tratando dos efeitos. A comunicação em valores, ela vai direto à causa desses problemas. Vai focando, por exemplo, na revista, por exemplo, na segunda revista, eu tenho uma matéria sobre o perdão. Né? É bem interessante essa matéria sobre o perdão, que acho que ilustra bem tudo isso que você está falando, que é focar na causa e não naquela superficialidade ali, né? Exatamente. Não na personalidade. E é tão importante isso, porque até conflitos fratricidas, na matéria eu falo, por exemplo, do conflito em Ruanda, que deixou mais de 1 milhão de mortos. Por que isso? Eu fiz uma pesquisa, geralmente, crimes humanitários relacionados a... crimes humanitários... crimes humanitários com característica de faxina étnica, todos têm como motivação um ódio ancestral, uma mágoa de um grupo contra outro. Pode ser um grupo étnico, pode ser um grupo, pode ser de uma crença contra pessoas de outra crença. E isso vai crescendo até que os conflitos começam a acontecer, até guerras começam a acontecer. Então a gente percebe que falar de valores como o perdão, como a compaixão, como o amor,
como a caridade, são fundamentais para o ser humano. Mais importante do que você aprender qual é o cantor que está se apresentando agora no show tal, é você saber que nós temos uma alma, essa alma ela continua após o final do ciclo do nosso corpo físico. E nós não temos a menor noção do nosso corpo físico. A gente tem uma pálida noção do que é o nosso corpo astral quando a gente dorme e lembra de um sonho. O nosso ser é multidimensional. E a comunicação em valores, ela foca nesse ser dimensional, que é o nosso ser interior. Essa comunicação, ela foca no nosso arquétipo, que é a base de concepção da nossa existência. É o âmbito, profundo, é o toca âmbito, a alma, exatamente, toca, né, atinge a nossa essência, a essência do ser a humano. nossa essência. Não apenas... Esses valores se revelam como a nossa essência. Então, quando você fala de valores, você está focando nisso. É muito diferente. É muito mais importante. A perspectiva da nossa personalidade é a vivência do nosso corpo físico, que vai até 100 e poucos anos. A comunicação em valores, ela trata em aspectos, ela nos aproxima de aspectos que estão na base da nossa alma, da nossa concepção como indivíduo. Então, e é isso, e a nossa alma continua, a nossa personalidade fica. Né? Então, é uma comunicação muito mais humana. Muito mais, assim, humana no sentido de pensar no ser humano, né? De atingir mais pontos importantes do ser humano do que simplesmente ler aquela notícia ali corriqueira. É para colocar a pessoa para pensar. Exatamente. Então a gente vai para um rápido intervalo aqui no Papo Suprem com o Paulo Castro. Logo, logo voltamos com a continuação da nossa entrevista aqui com o jornalista Paulo Castro. Continue com a gente aqui na TV Suprem. Mudar paradigmas, valores, padrões e modelos. Valorizar a vida através do amor e do trabalho solidário. Construir uma sociedade mais digna, ética, justa e fraterna. Elevar a consciência, a solidariedade, a espiritualidade e fraternidade universais. Isto é TV Suprem. Voltamos aqui com o Papo Suprem e o nosso entrevistado é Paulo Castro, editor, jornalista, e o papo aqui está muito interessante, a gente está falando sobre a comunicação de valores e existe, né, Paulo, a questão da evolução da humanidade. Como se encontra a humanidade agora? Como são os valores de agora? O que você tem para dizer em relação a todo esse movimento do universo? Tati, uma característica da nossa civilização é que ela está sentada sobre o sofrimento do outro. Isso vai desde, por exemplo, o carro que a poluição que está acabando com a natureza, está contribuindo para o efeito estufa. Isso vai desde a roupa que a gente compra. A gente não sabe se essa roupa foi feita por uma criança vietnamita, uma criança da Indonésia, do Bangladesh, em trabalho escravo. Então, toda a nossa civilização ela está sentada sobre o sofrimento do outro. Isso já indica a carência de valores da nossa civilização. Uma civilização ela não pode dar um passo evolutivo se ela não vivenciar esses valores. É muito bonito você falar de compaixão, de gratidão, mas outra coisa é você vivenciar. Uma coisa é você saber o que você precisa fazer, a outra coisa é fazer. Então a humanidade ela não vai conseguir dar esse passo. Uma publicação que fale de valores, ela funciona, é um trabalho de formiguinha. Eu não tenho pretensão nenhuma de mudar o mundo de nada. Isso é um trabalho de formiguinha. O que acontece? A comunicação em valores, ela vai agindo como uma corrente do bem. Né? Ela vai focando... Por que eu pensei em fazer uma revista como essa? Como a nossa humanidade é carente de referenciais, de uma vida evolutiva, os referenciais que nós temos parecem inalcançáveis, como Cristo, como Buda. Né? Parece inalcançável, imagina. Então, o que acontece? Eu quis mostrar com essa revista que ninguém precisa ser um Gandhi
ou uma Madre Teresa de Calcutá, ou uma Irmã Dulce, ou um Chico Xavier para fazer o bem. Eu quis mostrar nessa revista exemplos, modelos de vida de pessoas simples do dia a dia. Pessoas para as quais a gente nem olha às vezes. Sabe? O nosso porteiro, o porteiro do nosso prédio, o gari. Eu mostro exemplos dessas pessoas que são marginalizadas. Então, assim, ouvir essas pessoas é fantástico, é imensurável o valor que essas pessoas podem passar para a gente. Né? Muito mais importante do que a figura glamurosa da revista, de moda, o atleta de sucesso, por exemplo, apresentar os exemplos dessas pessoas, o que elas podem nos ensinar. Então quer dizer que na revista você pega pessoas anônimas, pessoas que têm alguma coisa para dizer, Sim. você escuta Exatamente. essas pessoas que não são ouvidas, né? As pessoas que ficam invisíveis. São. E que têm tantos exemplos maravilhosos para dar. Exatamente. Né? Como você falou, não precisa ser um Gandhi, não precisa ser Jesus. Às vezes a pessoa tem essa luz interna que, às vezes, não é vista porque não há espaço. E você está dando esse espaço na revista. Ao focar nos valores do ser humano, a gente acessa esse ser multidimensional que nós somos. Quando a gente fala de valores como o perdão e procura vivenciá-los, como a compaixão, como a caridade, e o exercício desses valores é fundamental para a nossa humanidade. A comunicação está carente disso, de mostrar esses casos. Você vê que quando alguns jornais, algumas emissoras, eles geralmente colocam essas informações para o final do programa, quando já se falou de tudo mais. É verdade. Sabe? De todas as mazelas. Não é dada a importância devida. Não. A imprensa, ela trata com desdém isso. E eu posso falar para você, assim, com toda sinceridade, eu também já tive desdém por isso. Eu também já via com preconceito isso, porque eu já fiz parte dessa imprensa. É uma tendência, né? É uma As pessoas tendência. entram nessa onda e é difícil você enxergar outra possibilidade de comunicação que tenha respaldo, né? Que seja assim valorizada. Os veículos de imprensa, eles flertam com o poder. Exatamente. Né? Porque eles flertam com o poder. Porque é o poder que a mídia almeja também. É o poder econômico, é o poder político. Então, não é interesse dela falar de valores, falar de perdão, falar de compaixão, falar de caridade. Não é o menor interesse. Como você disse, é tudo muito imediatista. Exatamente. Não importa essa questão, né, que é a mais profunda, mais importante de toda a sociedade, de cada ser humano, eles não se importam. A imprensa foca realmente ali no crime, na corrupção, naquela coisa que é imediata. Exatamente. Uma antropóloga americana, Margaret Mead, falou uma coisa interessante. Não se surpreenda que pessoas conscientes, engajadas, um pequeno grupo de pessoas conscientes, engajadas, possam mudar o mundo. Na verdade, sempre foi assim que aconteceu. Então, os grandes acontecimentos, eles sempre aconteceram com esse trabalho de formiguinha. É um trabalho de um pessoal aqui, é um trabalho de um pessoal aqui. O movimento vegano é um movimento que está crescendo no mundo todo. Verdade. Recentemente, houve uma passeata em Tel Aviv de quase 500 mil de pessoas. Quer dizer, um grupo aqui, outro ali, vai crescendo, como a sua revista. É uma revista aqui, daqui a pouco tem outra ali, e vai se aumentando, né, a corrente do bem. Exatamente, a gente vai falando de valores, e isso vai inspirando as pessoas. Eu gosto muito de lembrar, por exemplo, da questão da abolição da escravidão. Relatos daquela época nos dizem que as pessoas não tinham a menor esperança de que a escravidão acabasse. E, na verdade, foi o trabalho de pequenos grupos que possibilitou que a escravidão acabasse. Obviamente, a escravidão, ela ainda sobrevive de maneiras perversas, né? Como, por exemplo, o capitalismo. Um pai de família, uma mãe de família que ganha um salário mínimo, precisa alimentar sua família e não sabe o que fazer com aquele salário mínimo, essa pessoa é escrava do trabalho dela, né? Então, assim, obviamente a escravidão ainda persiste de formas perversas, né? Ela não acabou, não acabou, eu não falo nem do trabalho escravo, mas assim, por exemplo, pelo menos a escravidão embasada em leis, ela acabou. A escravidão mental, né? A escravidão mental, a escravidão emocional. Então, exatamente. assim, você vê que
são reflexos dos valores deturpados da nossa civilização. O que falta, aí entra a questão da sua revista, falta uma comunicação de valores para resgatar a verdadeira essência do ser humano. Exatamente. É isso que está no nosso cerne, que é a nossa essência. Eu até falei aqui de uma frase que esses valores tocam o nosso arquétipo interior. Nosso arquétipo interior é a base de concepção da nossa existência. Porque é o âmbito em que esses valores se revelam como a nossa essência. Nós somos, é o nosso ser real que é tocado. Exatamente. Quando a gente E fala de coisas assim. Exatamente. É com esse trabalho de formiguinha que vai alcançar muitas pessoas. Muita gente vai ler e vai refletir. E Exato. acho que esse é o ponto que você quer alcançar, né? E isso toca a comunicação de valores, ela toca na pedagogia das virtudes. Isso. Ela tem um aspecto pedagógico imensurável. A gente pode perceber o seguinte: quais são os físicos nucleares? Quem são os físicos nucleares? São pessoas com uma formação fantástica, formação de ponta, são pessoas inteligentíssimas. E, no entanto, elas estão utilizando toda essa inteligência, todo o cabedal delas para fazer bombas. Exatamente. Para o mal, né? Para o mal. Então, o que acontece? Mais importante do que uma educação, e aí eu falo também da educação em união com a comunicação, mais importante do que você aprender uma matéria, aprender coisas que vão possibilitar que você tenha uma carreira brilhante, mais importante, técnica, mais importante do que estudar para um vestibular, é você saber que se você não perdoar, isso aí vai te acompanhar, isso aí vai acompanhar o seu ser interior nessa caminhada evolutiva. E a compaixão. A falta do perdão vai nos acompanhar, a compaixão nos acompanha. Então, assim, o que a gente deixar aqui vai nos acompanhar. Entendeu? Então, se nós estivermos focados na nossa evolução, nós vamos querer focar nessas questões que podem nos possibilitar uma caminhada evolutiva mais fácil. Bem melhor, né? Bem melhor. Por isso que entra a importância da comunicação de valores. Exatamente. É isso mesmo. Bom, eu quero agradecer a sua presença aqui no Papo Suprem, foi muito importante essa visão da comunicação de valores. E também queria pedir para você deixar uma mensagem para os nossos telespectadores sobre a revista, sobre como acessar a revista e também sobre como ter esperança de um mundo melhor. Que a revista é exatamente isso, né? Por um mundo melhor. Eu queria que eu não posso deixar de agradecer as pessoas que estão comigo nesse trabalho, porque esse trabalho não é meu, né? Eu não posso deixar de mencionar a Neuza Castro Silva, Cláudio Domenech Tupinambá e Kleber de Albuquerque, que são meus parceiros, né, nesse projeto e que tornaram ele possível. Esse projeto ele não teria sido realizado se não fosse com a ajuda dessas pessoas, né? E assim, a mensagem que eu gostaria de deixar é que o autoconhecimento é a base de tudo. O autoconhecimento é a base de tudo. Quando a gente fala de comunicação de valores e comunicação de formação, né, da formação do indivíduo, e não comunicação de passar uma simples informação, mas de focar na formação do indivíduo, tudo passa pelo autoconhecimento, né? Então, assim, mais importante do que saber aqueles aspectos superficiais da realidade é a gente focar no autoconhecimento. E isso é importante. Falando de valores, é fundamental. Ótimo. Muito obrigada pela entrevista. E volte sempre aqui no nosso Papo Suprem. Obrigado. Muito obrigada aos telespectadores pela presença, pela participação, por nos assistir nesse bate-papo tão interessante. Continue conosco aqui na TV Suprem, no Papo Suprem. Até mais.